Então, como estamos? Tudo belezinha? Pois bem, voltei! E hoje eu queria falar um pouquinho sobre como os adultos inconscientemente transmitem alguns comportamentos inadequados para as crianças. Como os adultos algumas vezes são modelos inadequados e não tem, é por pura ingenuidade mesmo, por pura falta de percepção do que estão fazendo, né? Por exemplo, quando você está na adolescência e você vai pedir, ô mãe, por favor, deixa eu ir pra festa, todo mundo vai. E aí o que a mãe responde? Você não é todo mundo, por isso você não vai. Então, vamos voltar um pouquinho para a infância dessa mesma pessoa, para a gente pensar de onde é que vem essa história do todo mundo na vida desse adolescente. Quem é que ensina essa coisa do todo mundo? E se eu te disser que foi a mãe que ensinou? Pois é. Quando a criança tem uns 2, 3 anos, que vai participar de alguns eventos sociais, ou começar na escola, ou alguma coisa assim, o que a mãe fala? Te senta, menino. Tá vendo? Tá todo mundo sentado. Só tu que tá em pé. Te senta. Ou então, para de chorar. Tá vendo? Olha o amiguinho ali, nem tá chorando. Olha o outro ali, tão comportadinho. Ninguém tá chorando. E aí, tipo, na infância você é todo mundo, mas na adolescência você não pode mais ser todo mundo. Complicado, né? Para quem não é adulto entender essa lógica de adulto, né? Então, outro exemplo, quando você para em fila dupla na hora de deixar a criança na escola. Dependendo da idade da criança, ela sabe que aquilo ali é uma regra que você está quebrando. Então, a regra de trânsito diz que tem que estacionar no local adequado. E aí você para em fila dupla. E se por acaso a criança comenta, pai, mãe, olha só, não pode parar aqui. E o adulto diz, não, mas é só hoje. Não, mas é porque hoje eu tô atrasado. Não, mas é porque meu chefe é muito chato, eu tenho que chegar na hora. Não, mas a culpa é sua porque foi você que fez com que eu me atrasasse. O que tá implícito nisso aí? Né? O que tá sendo não dito? Que a regra só vale até o dia que você tem uma boa desculpa para não cumprir, né? Vocês já pensaram nisso? Tipo, a regra da criança é que tem que tomar banho 2 horas da tarde. E, seguindo a mesma lógica, a criança diz, ah, mas eu já tomei banho de manhã. Ah, mas eu nem vou mais sair hoje. Ah, mas eu ainda vou brincar e vou me sujar mais ainda. Ou seja, o raciocínio é exatamente o mesmo. A regra vale até a hora que eu tenho uma boa desculpa para não cumprir a regra. Claro, salvo as diferenças do mundo infantil para o mundo adulto. Claro que na vida de adulto, uma quebra de regra depende. Eu gosto de dar o exemplo do sinal vermelho. Passar no sinal vermelho, pode ou não pode? Dependendo para quem eu estou perguntando, a pessoa diz, não pode. Mas eu tenho certeza que o primeiro pensamento que vem depende. Depende do horário, depende da segurança, depende se tem fiscalização ou não. Pois é, um adulto é capaz de avaliar todos esses dependes e tomar a decisão conforme a situação. Né? A criança não. Então, a regra para a criança tem que ser uma regra simples, fácil de ser seguida. Né? E para uma criança pequena entender, a regra precisa ser bem explicada e, de preferência, ter um bom modelo com relação a essa mesma regra. Ok? Outra coisa é com relação à mentira. Né? O adulto diz, não pode mentir, mentir é feio, mentir é errado. Mas o telefone toca e o adulto diz, se for fulano, diz que eu não tô. O que o adulto está fazendo? O adulto está mentindo.
A mensagem que está aí implícita é: se eu não gostar daquela coisa, se eu não quiser fazer aquela coisa, ou ver ou falar com aquela pessoa, tudo bem mentir. Então, tudo bem mentir que eu fiz a tarefa de casa, sendo que eu não tinha feito, porque afinal de contas eu não gosto daquela tarefa de casa, eu não gosto daquele professor e etc. Então, muitas vezes no meu trabalho eu sirvo de tradutora do mundo dos adultos para o mundo das crianças e vice-versa, né? Para que um consiga entender o mundo do outro, né? E é muito importante que os adultos tenham essa preocupação de serem modelos adequados para que as crianças percebam que eles cumprem aquilo que eles estão pedindo, né? Porque afinal de contas, criança não faz o que a gente diz, criança faz o que a gente faz. Então, se você fala palavrão, é complicado você brigar com a criança que fala palavrão, né? Então, vamos pensar nos modelos que a gente está dando para as crianças, ok? Então, não sei se vocês perceberam a participação especial que teve hoje. Pois é, gente. Até a próxima semana. Tchau.